Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um vídeo no nosso canal. Hoje, o segundo dia da campanha de 21 dias de jejum e oração. Eu sou o pastor Jairo Oliveira, estou aqui para trazer mais uma reflexão ao seu coração neste segundo dia da campanha de 21 dias de jejum e oração. Antes eu quero pedir a você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares e ajude esta mensagem chegar a muitos outros amigos para a glória de Deus. Vamos para mais uma mensagem. Hoje nós iremos abordar o tema: o pecado é coisa séria. O nosso tema hoje, ele envolve justamente o anúncio da transgressão do povo. Quando Deus usou o profeta Isaías, no capítulo 58, o versículo 1, a Bíblia diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Meus amigos, pecado é coisa séria. Tem muitas pessoas que vivem praticando o pecado por pensar que existe diferença entre pecados e pecados. Aqueles que pensam em pecados grandes e pecados pequenos. E eu quero dizer para você que todo pecado é transgressão contra Deus, seja ele grande ou pequeno. A diferença são as consequências deste pecado. No entanto, existem muitos que mentem em nome de Deus, outros que falam palavras indecentes, outros que enganam e acham que isso não é nada. Lembre-se, pecado é coisa séria. Não importa o tamanho do pecado. Porém, as consequências são diferentes. No entanto, eu preciso entender que os tempos podem mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. Os tempos são difíceis. Os dias que estamos vivendo são dias de relativismo. E, atualmente, nós estamos ouvindo a pluralidade da verdade. No entanto, a verdade é uma só. A palavra de Deus, ela não muda. O Senhor não muda. O seu poder não muda. Então, pecado é algo que não se fala mais. Muitos pensam que falar em pecado é coisa da antiguidade. Durante 21 dias de jejum e oração, a primeira coisa que nós fazemos é confessar diante de Deus os nossos pecados, é confessar diante de Deus os pecados da nossa nação, do nosso povo, daqueles que vivem pecando por ignorância e daqueles que vivem pecando por a sua mente estar cauterizada e não fazer mais diferença em seu coração, o certo e o errado. Eu quero pensar com você o que é o pecado. E nós queremos trazer à luz da Bíblia algumas revelações do que é o pecado. Primeiro, o pecado é transgressão. Pecado é errar o alvo. Pecado é você desviar-se do caminho. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 4, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então muitas pessoas estão
contraindo dívidas, conforme Jesus ensinou no capítulo 6, versículo 12 de Mateus. Estão contraindo dívidas para si por causa da prática do pecado. O pecado é desobediência, o não entender a palavra de Deus. O pecado é a idolatria. O pecado é a rebeldia. Eu nunca esqueço da palavra de Deus a Saul, lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Saul, ao invés de obedecer a voz de Deus, a palavra de Deus, ele decidiu sacrificar. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos, em sacrifícios, sem que obedeça a palavra de Deus, a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender, o responder, melhor do que gorduras de carneiros. Pois para Deus, diz a palavra, o pecado da desobediência é como a feitiçaria, e a rebelião como a idolatria. Por esta razão, nós precisamos confessar os nossos pecados, nos quebrantar diante do Senhor, nos arrepender diante de Deus. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Olha que coisa séria. O pecado é tão sério que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. E em 1 João capítulo de número 3, versículo 8, está escrito que o pecado é do diabo. O pecado ele é daquele que é contra Jesus, que é o nosso adversário, Satanás. E Jesus ele se manifestou, ou seja, Jesus veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. Então, através de Jesus, os nossos pecados são perdoados. A nossa culpa é tirada. Por esta razão, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Deus levanta o profeta justamente para proclamar, para clamar, para avisar, para anunciar as transgressões da nação, para que o povo viesse ao arrependimento, para que o povo viesse a se humilhar diante de Deus. Por quê? Eles estavam afastados de Deus por causa do pecado. Por esta razão, a morte espiritual, ela precisa ser desfeita na vida daqueles que querem orar e receber a resposta da oração através da confissão dos seus pecados e do arrependimento sincero, do quebrantamento diante do Senhor Deus. Então Deus, ele não queria condenar a nação. Deus não queria se afastar daquele povo. Apenas Deus estava anunciando os seus erros, os seus pecados, para que eles se voltassem a Deus, para que eles se aproximassem de Deus. É isso que Deus está fazendo hoje. A palavra de Deus está queimando em nosso coração. Nós estamos anunciando os pecados da nossa nação. Os pecados daqueles que estão sendo enganados pela falsa religião, pela falsa crença, por costumes que os levam para longe de Deus. E nós estamos orando, jejuando, confessando diante de Deus esses pecados e pedindo misericórdia, porque Deus quer trazer de volta o homem perdido, o homem que está morto espiritual,
para manter comunhão com Ele. Então, meu amigo, meu irmão, Deus sempre quis e quer, mais que nunca, se aproximar do ser humano, do ser que Ele criou, da sua obra-prima. Porém, nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus, onde as pessoas estão trocando a mentira pela verdade, mergulhando em um poço de lama, de pecado, de sujeira espiritual. E muitos estão vivendo naquelas, não, Deus não está nem aí. Querido, Deus se preocupa com você. Por esta razão, Ele permite que você ouça a sua palavra, ouça a sua mensagem. Só existe uma coisa que separa o homem de Deus, que é o pecado. A palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, tapados, agravados, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que, meu querido irmão, é tempo de se voltar a Deus, de se quebrantar, de chorar. E durante esses 21 dias, nós estamos sacrificando, nós estamos orando. Veja, aqui na tela do meu computador, aqui nos dois computadores estão o cartaz aqui, o banner da campanha 21 dias de jejum e oração. E nós começamos hoje o sacrifício de joelhos, de madrugada, de manhã, orando por você, orando pela sua família, orando por você que está jejuando, orando por você que está recebendo a mensagem, recebendo a oração, para Deus te abençoar, para Deus abençoar a sua casa, a sua família, para que haja um mover de Deus em nossa nação. Que Deus possa abençoar a nossa nação. A resposta, ela está em Deus, ela está no Senhor. Então, se volte para Deus, se arrependa, se humilhe, chore, se quebrante, olhe ao seu redor e veja quantas pessoas estão precisando de Jesus, de Deus, e você pode fazer isso. Você pode levar a resposta que as pessoas estão precisando, porque você tem. Então, ore comigo, consagre comigo, faça esta campanha comigo e vamos ver os resultados. Deus operando em cada lar, em cada família, em cada vida, para a glória dele. Esta foi mais uma reflexão dos 21 dias de jejum e oração. E hoje nós mostramos para você que não devemos brincar com o pecado, porque Deus não trata o pecado como algo comum, pois o pecado é a única razão em que o mundo está vivendo essa desgraça, essa miséria que nós estamos vendo. E isso começou lá no jardim, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu uma ordem expressa do Criador. Então, Deus, desde lá, desde o Éden, vem tentando trazer o homem de volta. E através de Jesus, através da morte de Jesus na cruz, nós podemos nos aproximar de volta a Deus. Nós podemos receber de volta aquilo que nós perdemos por causa do pecado. Por esta razão, o apóstolo João diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16.
Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, meu amigo, a resposta que você precisa, a solução que você precisa, é o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Eu quero orar com você nesta hora. Eu quero interceder por você nesta hora. E com certeza, a sua vida, a sua casa, a sua família vai mudar em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por este amigo, por este irmão que está acompanhando este vídeo e quero ministrar que a tua mão poderosa esteja estendida no seu lar, na sua família, seus amigos, para guardar, para livrar, para salvar, Senhor, para restaurar, Senhor. Que aquele ambiente que foi deteriorado, que foi destruído por causa do pecado, venha a ser remido, venha a ser restaurado pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, nós não esperamos em homens, nós não esperamos e nem confiamos que uma religião, que um homem possa resolver a causa maior da sociedade, que é o pecado. Mas o Senhor Jesus pode. O Senhor Jesus pode transformar este lar destruído, esta família destruída, em um jardim selado, em um manancial de bênção. O Senhor pode destruir todas as obras de Satanás por causa do pecado na vida desta pessoa, na vida dos seus amigos. E por isso nós clamamos hoje, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a tua glória, manifestando o poder da tua palavra, tirando do coração desta pessoa, das pessoas que lhe cercam, ó Pai, das pessoas que estão ao seu redor, o desejo de pecar. Traga um sentimento de obedecer a Cristo, de obedecer a Jesus através do Evangelho. E que durante esses 21 dias de oração e jejum haja transformação, haja liberdade, haja restauração para a glória do nome de Jesus. Eu oro e te abençoo. Abençoo a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Cristo Jesus. Que Deus possa continuar te abençoando. Este foi mais um vídeo e não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esta mensagem, deixar o seu like e fazer com que esta mensagem alcance muitos, muitos corações para a glória de Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.